Vamos lá, vamos falar Jesus histórico e o Jesus visto pela doutrina espírita. Os estudos sobre a vida e a obra de Jesus podem ser realizados a partir de duas fontes principais, que é os textos canônicos e os não canônicos. Os primeiros, eles representam referências das normas eclesiásticas e dos dogmas ou padrões definidos pelas igrejas cristãs ao longo dos séculos. E os segundos são utilizados pelos historiadores como método histórico de análise crítica dos textos evangélicos, denominado Jesus histórico. Então se inscreva aqui, dê o seu like, vamos lá. Jesus histórico não considera os axiomas teológicos, religiosos ou determinismos bíblicos, embora as reconstruções históricas variem, elas são concordantes em dois pontos. Jesus era um rabino judeu que atraiu um pequeno grupo de galileus e, após um período de pregação, ele foi crucificado pelos romanos na Palestina, sob instigação dos sacerdotes judeus durante o governo de Pôncio Pilatos. A busca pelo Jesus histórico ela foi iniciada com os estudos do filósofo deísta alemão Hermann Samuel Reimarus, 1694-1768, que junto com outros estudiosos passaram a duvidar da historicidade relatada pelos textos sagrados, aceita sem controvérsia até o século XVIII, quando surgiu o movimento iluminista na Europa. E após a Primeira Guerra Mundial, os alemães Martin Dibelius e Rudolf Bultmann compararam a mensagem original de Jesus com informações contidas entre outros textos provenientes da época da Igreja primitiva, identificando pontos concordantes e discordantes. Esses estudiosos, eles empregaram dois métodos para chegarem a essas conclusões, que foram publicadas posteriormente. Trata-se de uma investigação a respeito de como cada escritor do Evangelho escreveu o seu livro, seguida de comparação com outros escritos e também fontes orais. Os críticos concluíram que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não foram escritos originalmente completos, tal como nós o conhecemos atualmente. Eles representam coleções de fatos separados de tradições orais, mitos ou parábolas, propositalmente agrupadas para formar uma coletânea artificialmente elaborada, destinada à divulgação, a divulgar práticas da Igreja Antiga. Perdão. A crítica formal tenta reconstruir os episódios originais, separando o que de fato é histórico do que é conclusão artificial. Fato curioso é que, a despeito desse minucioso trabalho científico,
há muitos cientistas que consideravam Jesus um mito, ou seja, alguém que nunca existiu. Não se trata, porém, de uma opinião unânime no meio acadêmico, pois, a despeito de existirem discordâncias quanto às datas de nascimento e morte e da ocorrência dos fatos relatados lá nos evangelhos, não significa em absoluto que o Cristo não tenha existido. De qualquer forma, nos diz respeito aos textos evangélicos, os dados cronológicos mais importantes da vida de Jesus, elas encontram-se nas narrativas da infância. Mateus capítulo 2, Lucas capítulo 1, nas narrativas de paixão que está em Mateus, o 26 e 27, Marcos 14, 15, Lucas 21, 23, em João 13, 19. Na busca pelo Jesus histórico, alguns estudiosos fundamentam-se na chamada fonte que se traduz de Quelle, nome alemão para fonte. E uma coleção de ditos de Jesus, que é uma tradição oral ou escrita, a gente não sabe ao certo amplamente se foi difundido no mundo cristão da primeira metade do século I e que serviu de base para as escrituras dos evangelhos sinópticos, assim como para alguns até apócrifos. Sendo assim, o documento ou fonte é hipoteticamente considerado como sendo o primeiro texto evangélico escrito que teria sido utilizado mais tarde por Mateus e Lucas, mas não por Marcos, na redação dos seus escritos. Fato que justificaria as coincidências presentes no Evangelho de Lucas e de Mateus e as diferenças como a de Marcos. Agora nós vamos ver Jesus à luz da doutrina espírita e os romances históricos de Emmanuel trazem informações notáveis sobre Jesus e sobre os 3 primeiros séculos do cristianismo. Emmanuel esclarece em relação aos textos do Novo Testamento. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos dentro da crítica histórica para o estudo e elucidação desses documentos. Nós vamos ver que a palavra apócrifo, ela generalizou-se como um espantalho em todo o mundo. Histórias numerosas foram escritas e hipóteses incontáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição ela estava acima da razão e ainda uma vez falharam em sua maioria na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. A grandeza da doutrina ela não reside na circunstância do que o Evangelho ser escrito de Marcos, ou de Mateus, ou de Lucas, ou de João. Ela está na sua beleza imortal, que se irradia de suas lições divinas para todos nós,
atravessando as idades e atraindo todos os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta, por exemplo, de Inácio de Antíqua ou de um Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para essa prova concludente e necessária também. Todavia, a autoridade literária, ela não poderia apresentar a equação matemática do assunto. É que portas adentro do coração, só a essência ela deve prevalecer para as almas. E em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição ela tem que marchar para a frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Nós vamos ver na questão 625 do Livro dos Espíritos que a pergunta que é feita: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta que eles vão nos dizer é Jesus. Porque para o homem, Jesus ele representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E é claro que a doutrina espírita que ensinou, ela é a mais pura expressão de sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava, e ainda que persistam opiniões contraditórias sobre o que Jesus fez ou não, ainda que sua mensagem não tenha sido suficientemente compreendida, importa para nós destacar, como ensina Emmanuel, que a sua vinda entre nós, ele marcou o início da era definitiva da maioridade espiritual da humanidade. E uma vez que Jesus, com a sua exemplificação, com o seu exemplo divino, ele entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Com o intuito de fornecer outros subsídios ao estudo, nós vamos em seguida fazer citações de espíritos esclarecedores como ilustração do assunto, a fim de que se conheça melhor a posição da doutrina espírita em relação a Jesus, o Cristo de Deus. Então, eu vou dar 3 exemplos. Memei escreveu o seguinte: a palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. E Emmanuel diz o seguinte: a lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. E para finalizar, vamos a uma frase de Bezerra de Menezes que falava: todos os talentos da bondade do Senhor se nos acumulam agora nas mãos em torrentes
de oportunidades e trabalho, recursos diversos e potencialidades virtuais. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.